Apple iPhone X, será que ainda vale a pena em 2020? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Oliver e antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você se inscrever aí no canal, deixar aquele like, pois ajuda bastante. Seguir a gente nas redes sociais, sempre tem novidade a gente posta por lá e vamos pro vídeo, pessoal. Esse é mais um vídeo da série se vale a pena ou não, pois produtos como esse, o iPhone X, geralmente depois de um tempo de lançamento sempre tem uma procura muito grande, por isso resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui. Apesar da Apple ter tirado ele de linha para lançar os iPhone XS e XS Max no ano posterior e ano passado os iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, o iPhone X ainda é muito procurado e acaba sendo melhor que até o próprio iPhone 11. Iremos ver mais sobre isso nesse vídeo. Por que eu digo isso? Um aparelho de 2017 ser melhor do que o outro que foi lançado em 2019. Primeiro, pessoal, o iPhone X foi uma versão de comemoração de 10 anos dos iPhone, e foi ele que trouxe o tão criticado Note, esse entalhe aí que tem em cima da tela. Mas como eu estava dizendo, a Apple meio que capou os iPhone lançados após ele. O iPhone X, por exemplo, conta com tela AMOLED de 5.8 polegadas, com uma resolução de 1125 por 2436 pixels, com uma densidade de pixels de 458. Já o iPhone 11 conta com uma tela de tecnologia IPS LCD com uma resolução mais baixa de 828 por 1792 pixels, com uma densidade de pixels por polegada de 326, ou seja, temos aqui um retrocesso ao invés de uma evolução. Eu não vou muito me aprofundar nas especificações técnicas desse aparelho aqui, pessoal, até porque esse vídeo é mais para avaliar se ele vale a pena nos dias atuais ou não. Apesar de ser um pouco grande em tamanho e ser um pouco pesado para os padrões que eu considero, ele tem um bom encaixe nas minhas mãos, já que sempre que digo aqui que eu gosto de aparelhos mais pequenos. O iPhone X pesa mais ou menos 174 gramas, então é um bom peso se comparado aos outros iPhones já lançados há menos tempo que ele. Apesar do iPhone 11 ter uma boa bateria e o iOS trazer uma boa otimização, o iPhone X traz sim uma boa qualidade de bateria. Esse aí, por exemplo, consegue fazer em uso intenso até umas 7 horas, e em uso moderado dá para passar quase o dia inteiro com ele, pois ele conta com a bateria de 2716 mAh, apesar de ser pouco para os dias atuais. Durante os dias de trabalho, tirando da tomada às 7 da manhã, dá para passar até às 17 horas do mesmo dia longe das tomadas. Em uso mais intenso, umas 3 horas da tarde, ele já vai estar em 30% e já pede colocar para carregar. Pois essa tela maior e o processador, o A11 Bionic e a GPU M11 da Apple consomem muita bateria. Por isso mesmo, tendo uma boa quantidade de bateria, não é uma duração boa se comparada a muitos outros aparelhos que de outras marcas. Eu digo isso, pessoal, pelo fato que ele faz quase a mesma quantidade de um aparelho mais simples que eu possuo aqui, o iPhone 8. Que inclusive tem vídeo dele aqui no canal, é só clicar no card aí no canto superior direito e conferir, pois esse processador e tela consome muito, e nesse caso, como é um aparelho meio grande, essa bateria dele deveria ter uma quantidade maior de mAh. Quanto ao carregamento, ele vem na caixa um carregador simples de 5 watts, e a Apple nunca muda isso, pois demora cerca de 2 horas e meia para ele ficar 100%, com esse carregador que vem na caixa. Se você quiser que ele carregue mais rápido e queira um carregador original da Apple, vai precisar desembolsar no mínimo uns R$150 para ter um carregador rápido. Mas ele carrega com outros carregadores rápidos do mercado, então não é um problema caso você tenha aí um na sua casa. Ainda falando em carregamento, apesar de eu não possuir uma base com carregamento sem fio, ele possui essa função. O acabamento em vidro na parte de trás possibilita isso. Eu não tive a oportunidade de testar isso nele e ver as médias de carregamento, vou ficar devendo essa para vocês. E falando em acabamento, mesmo sendo cuidado a vida toda com capinha e película, esse daqui está bem arranhado nas laterais. Eu não sei se isso foi devido às capas ou essa lateral que não suportou o uso diário, já que o site da Apple diz que é um aço inoxidável. Acabou que ele ficou bem arranhado com o tempo, e olha que ele só tem um ano de uso. Agora falando em câmeras, pessoal, esse iPhone foi um dos primeiros a trazer o modo retrato na câmera frontal, graças a esse notezinho aqui que incomoda muita gente. Apesar de ser bem grande esse entalhe que ele tem na tela, o que foi bem criticado na época e até hoje a Apple nunca mudou isso, é aonde fica a câmera de 7 megapixels com abertura de 2.2, que faz ótimas selfies, principalmente quando de dia e ambiente bem iluminado. Quanto às câmeras traseiras, ele conta com uma câmera grande ocular com 12 megapixels e com abertura de 1.8, e uma outra câmera teleobjetiva também com 12 megapixels, com abertura de 2.2, o que permite fotos em modo desfoque, com boas imagens e ótimas gravações de vídeo. E falar em gravação, ele grava em HD a 720 pixels a 30 fps e Full HD a 30 e 60 fps. Ele também faz a 4K a 24, 30 e 60 fps.
Ele também faz câmera lenta em Full HD a 120 e 240 fps. Essas câmeras com toda essa resolução é suficiente para você gravar vídeos para trabalhos ou criação de conteúdo aqui mesmo para o YouTube, desde que você tenha um ambiente bem iluminado. Eu digo isso pois muitas cenas do vídeo aqui para o canal foram feitas com ele. Apesar de eu achar super estranho o uso desse aparelho, pessoal, pois a maioria dos controles são feitos por gestos, mas aí você acaba meio que acostumando com o tempo, já que a Apple decidiu tirar o Touch ID para poder colocar mais tela e substituir pelo Face ID, que é o reconhecimento de biometria facial. Eu digo isso, pessoal, pelo fato que eu usei o iPhone 8 por um bom tempo, e ele tinha um botão no meio que dava para usar, e quando eu comecei a usar o iPhone X, eu tive que me acostumar com isso. Por exemplo, a voltar à tela inicial e usar outros gestos que essa tela possui ao invés de um botão. E falar em sistema, aqui desempenho tem de sobra. Todos sabemos que o iOS sempre foi bem otimizado. E sim, ao contrário do iPhone 8, que eu tive travamentos, o iPhone X, ao decorrer do uso, eu não tive nenhum engasgo. Mesmo sendo um processador mais antigo, os 3 GB de RAM que ele possui é bem controlado pelo sistema. E não deixa o aparelho ficar lento enquanto se usa, mesmo estando com vários aplicativos abertos, ou jogando, ou entre outras atividades cotidianas. Esse daqui possui 64 GB de armazenamento interno, porém ele possui versões com até 256 GB. E uma coisa que funciona super bem nos iPhone é o iCloud, apesar dele não possuir uma entrada para cartões SD, o que é um tiro no pé. Os 5 GB que a Apple te dá de graça para o iCloud pode te ajudar a guardar algumas coisas quando ele estiver bem cheio. Quanto aos preços, até a data da gravação desse vídeo, os preços andam bem alto, principalmente por causa dessa crise toda que estamos passando. Ele anda na casa dos 6 mil a 7 mil reais, o que não compensa, pois nesse preço você pode pegar o iPhone 11 Pro, o que é mais recente. Então ele só vai valer a pena se você pagar menos que 4 mil reais nele, se você encontrar ele usado ou novo. Apesar de ter um tempo de lançamento, é um aparelho que vale a pena sim, pois conta com uma boa tela, câmeras e uma bateria mediana, poderia ser melhor. Vale mencionar que, com esses valores, tem muitos aparelhos bons por aí como o Galaxy S10, Galaxy S10e ou Galaxy S20, entre outros aparelhos da Xiaomi também, caso você não seja muito fã da Apple e esteja procurando um aparelho nessas configurações. O benefício aqui é o tempo de atualização que geralmente a Apple vai te dar, no mínimo uns 4 anos. Outro benefício são as câmeras, que são bastante boas, e a tela AMOLED que ele possui. Mas fica atento, como disse, ele só vai valer a pena se você pagar um valor mais baixo, pois acima do que falei, vale mais a pena pegar um aparelho mais recente da Apple ou de outra marca. Bom pessoal, isso era tudo que eu tinha para dizer aqui sobre o Apple iPhone X. E sim, ele vale muito a pena sim, dependendo do preço que você pagar nele. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se ficou faltando alguma coisa, deixe nos comentários que sempre que posso eu respondo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pedindo para você se inscrever aí no canal, deixar aquele like que ajuda demais, seguir a gente nas redes sociais que sempre que tem novidade a gente posta por lá. Eu sou o Leonardo Oliver e até a próxima, pessoal.